bom ou não? Ô turma, é o seguinte, a partir do dia 1º de julho de 2026, tá chegando aí, né? O CNPJ de produtor rural passa a ser obrigatório para todo produtor que usa o cadastro da atividade do campo. Isso vale para quem vende a produção, tira GTA, compra insumo, pega crédito, usa tarifa de energia rural, faz cadastro em loja agropecuária ou precisa de comprovar a condição de produtor no dia a dia. E se você já tem o cartão de produtor, a inscrição estadual ou usa esse cadastro para operar a sua atividade, essa mudança não é um detalhe. O CNPJ do produtor rural, pessoa física, passa a ser a identificação fiscal principal por causa da reforma tributária. E ele não entra só na venda da produção, ele entra na rotina inteira da atividade. Mas calma aí, porque você não vai precisar de virar uma empresa da noite para o dia, tá? O ponto aqui é outro. O produtor rural passa a ser identificado de um jeito novo, com o CNPJ no centro. E hoje eu vou te mostrar o que muda para o pequeno produtor, o que continua igual, onde que entram as isenções e se esse CNPJ também pode mexer com a sua aposentadoria e o custo de funcionamento da propriedade. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. E eu passei essa semana estudando esse assunto porque eu tropecei nessa notícia e na hora eu tomei um susto, gente. Eu confesso que eu não sabia disso. Eu aqui emito uma nota fiscal 1 ou 2 vezes por ano, só quando eu vendo um gadinho. E eu não tenho um contador, eu resolvo tudo por aqui mesmo. Então eu tive que procurar me informar. Eu fiz até esse curso no Senar, a Reforma Tributária, Impactos e Estratégias. É um curso EAD, gratuito, e eu vou deixar o link aí no primeiro comentário para quem quiser. Agora vamos ao que interessa. O CNPJ do produtor rural, pessoa física, não entra só como um número novo no papel. Ele entra para organizar a vida fiscal da atividade rural de um jeito mais uniforme. Na prática, o produtor continua sendo produtor, mas o sistema passa a olhar para a atividade com outra identificação. O CNPJ vira o ponto de referência para a nota fiscal eletrônica, para o controle tributário e para o cadastro que o governo quer padronizar para todo o país. Então, você precisa organizar suas vendas, a emissão de documentos e deixar a operação pronta para o novo modelo que começa a valer já em 2026. Agora, você não vai virar empresa, ok? Esse CNPJ não tem natureza jurídica. Ele é só um identificador da atividade rural dentro desse novo sistema. Hoje o CPF do produtor e o número da inscrição estadual vão em tudo. Esse CNPJ vai ser a sua nova identidade. E ele é diferente, ele é alfanumérico, parece uma placa de carro. E não pense que o governo tirou isso da cartola de última hora, gente. Eles se inspiraram em sistemas como os de São Paulo e Alagoas. O que estamos vendo agora é a expansão desse modelo para todo o país. Ou seja, o que funcionava, ou não, né? Lá atrás em São Paulo, agora é a regra do jogo para o pequeno produtor de Minas Gerais, do Sul, do Norte, é a nacionalização do controle. Agora, nem tudo nessa mudança é peso nas costas do produtor. Tem um ponto que pode virar oportunidade. Os alimentos da cesta básica vão ter impostos zerados. E vários produtos e insumos ligados ao agro vão ter uma redução de 60% na tributação dentro desse novo modelo. Isso é importante porque se o alimento chega mais barato na ponta, a tendência é aumentar o consumo. E quando o consumo aumenta, a produção também precisa acompanhar. Então, para o produtor que consegue se organizar dentro das regras, existe aí uma chance de ganhar um mercado com uma estrutura tributária mais leve em alguns itens. Na prática, os itens de alimentação básica passam a ter um tratamento favorecido. E o agro também recebe reduções em insumos e produtos específicos. Quem estiver com a documentação em dia pode aproveitar melhor o novo cenário de tributação, especialmente se produz alimentos que entram na cesta básica ou se trabalha com insumos beneficiados. Os alimentos in natura que terão impostos zerados são o arroz, o feijão, leite, farinhas de mandioca, trigo, milho e aveia, açúcar, carnes, ovos, manteigas, frutas, legumes e verduras, café, erva mate, óleo de babaçu e coco. Os produtos que vão ter uma redução de 60% de imposto são os fertilizantes, os bioinsumos, as sementes, máquinas e implementos rurais. E alguns queijos e óleos vegetais também terão uma redução de 60%. Mas aí vem a pergunta que interessa para o pequeno produtor. Na prática, isso vai facilitar mesmo a vida de quem está na roça ou vai só aumentar a burocracia? Hoje muita coisa já é feita com a nota fiscal eletrônica, então o talão de papel não é mais a grande discussão. O produtor que já enfrenta a internet fraca, um sinal ruim, correria de safra,
compra e venda apertada, vai ter que lidar com um sistema mais técnico ainda, justamente no momento em que a venda precisa acontecer. E quando a nota não sai ou sai errada, o prejuízo não fica lá com o sistema, fica com o produtor. Outro ponto importante é que essa mudança traz mais responsabilidade para a rotina da propriedade. Isso não significa que você vai ter que virar contador, mas significa que a margem de erro vai diminuir. Se você errar um código do produto, o seu cliente vai negar essa nota fiscal. Quem já estava organizado vai sofrer menos, mas quem já tinha dificuldade com a documentação vai sentir mais. E aqui entra uma dúvida de muita gente. Isso vai gerar custo novo com o contador, com consulta, cadastro e suporte? A resposta mais honesta é que, para boa parte dos pequenos produtores, vai sim haver um custo de adaptação. Não necessariamente um custo mensal gigantesco para todo mundo, mas existe a chance de precisar de apoio técnico, de orientação contábil, ajuste de cadastro e acompanhamento dessa parte fiscal. A minha preocupação era de ter que arcar com o custo mensal de uma contabilidade. Isso porque o CNPJ geralmente tem um profissional de contabilidade que é o responsável técnico, que assina pela empresa. Mas eu não encontrei essa informação em lugar nenhum. Até porque esse CNPJ está ligado a uma pessoa física e não a uma empresa. E eu convidei até contadores que têm canais aqui no YouTube para explicar isso para a gente, mas até o fechamento dessa edição, chique falar isso, né? Ninguém me respondeu. E ainda eu vou decidir se eu vou fazer isso sozinho ou se eu vou procurar alguém. Se alguém aí já estiver adiantado desse processo, dá uma dica aí para a gente. A questão é que quando o sistema fica mais técnico, quem não está acostumado com a rotina de nota, documento e cadastro acaba precisando de ajuda. Em alguns casos, como o meu, que eu estou muito abaixo do limite da obrigatoriedade de um sistema de registro completo e que tem uma baixíssima movimentação, o produtor até consegue tocar muita coisa sozinho. Em outros vai precisar de alguém para orientar no começo e evitar um erro aí que depois vai custar mais caro, né? Então, o custo novo não é só financeiro, é também custo de tempo e de aprendizado. E isso para muita gente é uma mudança grande demais. Mas agora eu quero entrar numa parte que muita gente esquece. E a aposentadoria rural? Como é que fica nessa história? E aqui vale dizer com clareza que o CNPJ não é o que vai tirar o direito de ninguém. O direito previdenciário continua existindo. O que muda é a forma como a atividade fica registrada. Na prática, isso pode até ajudar em alguns casos. Quando a atividade está mais organizada, com documento certo e cadastro mais claro, fica mais fácil de comprovar essa rotina produtiva lá na frente, né? Ao mesmo tempo, o produtor não pode achar que isso se resolve sozinho. Se o cadastro estiver bagunçado, se a emissão estiver toda errada e seus documentos não conversarem entre si, o problema vai continuar existindo. O CNPJ não faz milagre, gente. Ele ajuda a organizar, mas exige cuidado. Então, o pequeno produtor precisa entender que o assunto não é só imposto, é também histórico de atividade e documentação lá na frente. Agora vamos falar a verdade com calma. O discurso oficial é de organização, de modernização, facilidade para o produtor, e tudo bem, existe um lado prático nisso aí, mas também é impossível ignorar que essa mudança aumenta a capacidade de controle do fisco sobre a atividade rural. Porque, no fundo, o que o sistema quer é enxergar melhor onde a produção começa, onde ela circula e como é que ela chega até o comprador. E para isso o CNPJ ajuda demais. Ele separa a atividade rural da pessoa física, deixa tudo mais rastreável e cria uma trilha muito mais clara para o governo acompanhar. O problema é que isso tudo cai sobre o produtor no momento em que a realidade do campo continua difícil. Não é todo mundo que tem estrutura, internet, apoio técnico ou familiaridade com sistemas digitais. Então, quando fala em profissionalização, o pequeno produtor muitas vezes entende outra coisa. Mais cobrança, mais controle, mais exigência em cima de quem já está trabalhando no limite, né? Esse CNPJ pode ser ferramenta de organização, mas também é uma ferramenta de controle. E o produtor precisa de saber disso para não ser pego de surpresa, nem pela burocracia, nem pelo discurso bonitinho que vem junto com ela, né? Então, no fim das contas, o que o produtor rural precisa de entender é o seguinte: CNPJ não é só um detalhe burocrático e tem algumas vantagens e oportunidades com as isenções e reduções do imposto, mas também traz mais exigência e, para muita gente, mais custo de adaptação. Por isso, o melhor caminho agora não é esperar para ver, é entender a regra e se preparar para a mudança que está batendo aí na nossa porteira. Quem já está no campo sabe que a coisa é apertada, mas tem que se organizar para não sofrer mais. Se você já é produtor, já usa cadastro, já emite documento ou já depende da atividade rural para fazer a roda girar, vale olhar isso com muita seriedade.
Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.